Bom, Renascentes foi a primeira HQ que eu pensei no sentido assim de ter conflitos, ação, um drama também, porque eu sempre trabalhei com humor, sempre tive personagens que eu usava nas histórias em quadrinhos. Eu comecei fazendo webcomic e Renascentes foi então o primeiro momento assim que eu pensei, poxa, isso poderia dar uma história em quadrinho bem legal, porém eu não sei fazer histórias em quadrinhos. Foi por isso que eu lancei as HQs do Capitão Sunguinha. Para quem conhece aí a trajetória, sabe que o Capitão Sunguinha foi o primeiro personagem que eu publiquei nas redes sociais, antigamente, na época, através dos blogs, no formato webcomic, né? Quando surgiu o webcomic, eu estava lá. Então eu comecei com as tirinhas do Capitão Sunguinha, mas a ideia que eu tive de quadrinhos era Renascentes. Quando eu projetei o selo Metabiose Comics e comecei a lançar as HQs do Capitão Sunguinha, a primeira ideia foi aprender a como fazer quadrinhos, e nada melhor do que ter um personagem que me deu a oportunidade de fazer quadrinhos da forma como eu queria. Então, a partir desses lançamentos, né, do Capitão Sunguinha, lá desde as tirinhas até as primeiras HQs, que foram trabalhos feitos totalmente independente, dinheiro do bolso e tudo mais. Então, a partir dessa trajetória, eu projetei Renascentes, adaptando todo o momento, né, do período ali onde ele foi projetado, né, para saber assim, quando ele for lançado. Tem muita coisa de ideias que eu tive lá de 2005, porque foi realmente uma ideia de 2005, Renascentes, e junto com o Renascentes surgiu o Capitão Sunguinha. Foi basicamente assim. E aí eu tive que adaptar muita coisa. E adaptar os personagens, adaptar o cenário, enfim. Mas a trama, o plot central, né, de Renascentes é o fato de que eu gostaria de trabalhar com personagens que escondessem a sua identidade secreta, como fazem os super-heróis da Marvel, da DC, enfim. Por quê? Porque essa era a minha referência. A minha leitura até então era focada nos quadrinhos americanos, de super-heróis, que é algo que eu gosto muito. Porém, a partir aí da minha trajetória, de todo o conteúdo que eu fui absorvendo através de literatura, livros, até mesmo ali o que eu fui aprendendo lançando os quadrinhos, eu tive que trazer toda essa bagagem para projetar Renascentes e transformar ele em um outro formato, né? Atualizar, vamos dizer assim. Mas a ideia central era essa, como que os personagens resolveriam conflitos usando máscaras e mantendo uma identidade secreta. O que ao longo do caminho mudou, no sentido da ideia da referência de super-heróis, é que o super-herói ele usa uma máscara para combater um crime, ou combater problemas externos, vamos dizer assim. E no caso de Renascentes, eu trouxe essas batalhas para batalhas internas. Então, ou seja, cada um dos personagens que são trabalhados nessa HQ, eles têm uma batalha interna. Temos os três personagens, que é o contraste, a simetria e o dançarino, que em algum momento da história eles se encontram. E aqui, né, no resumo, na sinopse aqui da contracapa, eu coloquei como três histórias entrelaçadas de identidades fragmentadas e emoções reprimidas. Porque, de fato, Renascentes é bem diferente do que eu tenho feito até o momento, né? Sempre trabalhei com humor, mas Renascentes ele já é um mergulho mais profundo em questões emocionais, que também é algo aí dentro da psicologia que sempre me atraiu, e eu sempre pesquisei a respeito.